Quero pedir a você que abra sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 4. Deixa sua Bíblia aberta. Este mesmo capítulo nos serviu de fundamento e base para o sermão de domingo passado. E no sermão de domingo passado, nós tratamos da primeira parte do capítulo 4 e nós tratamos especificamente de uma palavra. Começa com vo, termina com cação. Exatamente isso, lembraram bem, vocação. Nós tratamos de vocação, falamos da vocação de Moisés. No entanto, toda vocação é uma vocação para algo. É uma vocação para fazer alguma coisa. É uma vocação com uma missão. Portanto, se o próprio Deus vocacionou e se o próprio Deus deu a Moisés uma missão, não é um equívoco falar que a missão nunca foi de Moisés. A missão é a missão do próprio Deus. A missão de libertar o povo não era uma missão naturalmente de Moisés, é uma missão comunicada a Deus, a Moisés pelo próprio Deus. É por essa razão que os teólogos vão chamar missão de missio Dei, de missão de Deus. Não existe a missão nossa, a missão não é do missionário, a missão não é da igreja. A missão primeira e essencialmente é a missão do próprio Deus. A palavra missão vem do latim, significa ação de enviar, ação de comunicar poder para. E aí nós ficamos a pensar a respeito do que é a missão de Deus comunicada a nós. Aquilo que naturalmente costumamos dizer popularmente como qual é a missão da igreja? Embora saibamos que a missão não é nossa, a missão é do próprio Deus de salvar aqueles a quem Ele escolheu. E Ele comunica isto a nós e nos gera responsabilidade com a missão que nós popularmente dizemos, missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Pode ser que alguém pense de uma forma mais estrita e pense que a missão da igreja tem necessariamente a ver e apenas a ver com os missionários em um determinado campo. Pode ser que alguém entenda que a missão dada por Deus à sua igreja, ela é circunscrita, ela é circunstanciada, ela é restrita aos missionários que pertencem a uma agência missionária e que estão afastados de suas famílias em um campo específico. Em que parece saber que isto é missão, sim. A missão não significa apenas este recorte do universo da igreja. Nós entendemos que a missão de Deus, a missio Dei, ela é ampla. E ela diz respeito a tudo o que Deus nos manda fazer para anunciar a Ele como Salvador da humanidade. Portanto, você está em um campo missionário quando você está atendendo em seu consultório. Você está em um campo missionário ao se relacionar com os seus vizinhos. Você está em um campo missionário quando você atende alguém em seu escritório. Quando você materializa aquilo para o qual você foi formado profissionalmente. Você está em missão. Não existe um momento da igreja, de Deus, a igreja que entendeu que a missão é dele, que nós possamos abrir mão desta missão. É impossível. A missão da igreja, então, é viver para a glória de Deus. E é, então, anunciar a Cristo como Salvador da humanidade. O texto que lemos é a continuação da vocação de Moisés. E nós, na semana passada, pensamos a respeito de vocação e chegamos à conclusão de que a vocação, o chamado, independe do homem. A vocação, o chamado, se fundamenta em Deus. E a vocação e o chamado reverbera na coletividade. Foi isso que nós aprendemos no domingo próximo passado. Hoje nós vamos continuar olhando para o texto do capítulo 4, mas entendendo que o chamado não é um fim em si. Após ser chamados, todos nós recebemos de Deus uma missão.
E eu quero então pensar com os irmãos sobre a missão de Deus, que é comunicada a nós, e que popularmente dizemos que é a missão da igreja. Vamos lembrar que Moisés estava há 40 anos fugido no deserto de Midian, relacionado com a família de seu sogro. E aí, num dado momento, o Senhor o chama, se materializa, se manifesta e dá a ele uma missão. E ele então, ouvindo esta missão, acata esta missão. Vai à casa do seu sogro e fala: sogro, eu ouvi o Senhor me chamando para uma vocação específica, para uma missão específica, para um objetivo específico, eu vou obedecê-lo. E aí eu estou falando com o Senhor, que é uma autoridade sobre mim. E o sogro vai para ele e diz: vai em paz, pode ir em paz. E ele então pega a sua esposa e seus filhos e regressa para o Egito para aquela missão para a qual fora chamado pelo Senhor. No capítulo 4, no verso 21, Deus o avisou de que ele haveria de endurecer o coração de Faraó, portanto, a missão que já não era simples se tornaria ainda mais complexa, porque ele não ia contar com a boa vontade de Faraó. Mas no verso 22 nós vemos que Deus manifestaria o seu poder como sendo o próprio Deus, o libertador de Israel. Já ouvimos dizer que a missão de Moisés era libertar o povo. Isto é uma inverdade bíblica, irmãos. Porque Moisés nunca libertou o povo. O povo foi liberto por aquele que pode libertar. Moisés apenas conduziu o povo e foi um instrumento de Deus para a libertação dos seus filhos. De modo que, assim como Moisés, nós recebemos uma missão. Nós não recebemos algumas missões, nós recebemos uma missão. E eu passo a informar aos irmãos quais são as características dessa missão. Porque a missão que recebemos não foi para nos constituir numa sociedade de autoajuda. A igreja não é uma sociedade de autoajuda. O Senhor não nos deu uma missão para que nós pudéssemos estar reunidos e nos alentando em nossos egos doentios com palavras vazias. Não é essa a missão da igreja. A missão da igreja não é, nós não fomos chamados aqui para bajular caráter doente. Não é esta a missão da igreja. A missão da igreja não é nos reunir aqui para aplacar frustrações com palavras e lisonjas que apenas massageiam o ego. Nós fomos chamados com a missão única de glorificar a Deus e de gozá-lo para sempre. E neste exercício de glorificação do nome do Senhor, fazer com que outras pessoas conheçam a este Rei. Quais são as características da sua missão? Você nasceu por quê? Você está vivo por quê? Você existe por quê? Eu quero olhar para este texto e aprender algumas características da nossa missão. Em primeiro lugar, os versos 18 e 19 dizem assim: Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir voltar a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. A primeira característica da nossa missão que eu quero destacar para você nessa manhã é que não existe missão sem sujeição. Eu vou repetir. Não existe missão sem sujeição. A primeira característica que eu quero evidenciar, olhando para este texto, é que todos quantos são chamados para a missão de Deus têm que ser sujeitos e obedientes. Têm que estar submetidos a autoridades.
Em primeiro lugar, Moisés se sujeita ao próprio Deus, que se manifesta a ele e dá a ele uma missão complexa, irmãos. É ele sozinho libertando um povo. É ele sozinho libertando este povo do maior império de sua época. E além disso, este Deus que dá a ele essa missão ainda fala para ele o seguinte: vou endurecer o coração do imperador, hein? E não diz o texto que ele questionou, não diz o texto que ele refugou, não diz o texto que ele faz nada disso. Uma vez resolvido em seu coração de que esta era a missão de Deus para a sua vida, ele simplesmente vai. No momento de Deus, na hora de Deus, ele vai. Mas não apenas isto. Ele não se sujeita apenas ao Senhor, ele se sujeita à autoridade do seu sogro. Ora, irmãos, ele era um adulto. Ele era pai. Mas como alguém que entendeu a missão de Deus, não é alguém orgulhoso, ele se sujeita à autoridade do seu sogro e diz: deixa-me ir. É interessante, para não dizer assustador, ver alguém que se diz chamado pelo Senhor com dificuldade de sujeição, queridos. Porque a nossa fé pressupõe que nós somos humilhados, quebrados, diminutos na presença do Senhor, que é o comandante, que é o rei, que é o Senhor, que é o soberano. Não casa a ideia de alguém arrogante, servindo a fé cristã que recebeu de Deus uma missão. Porque ser de Deus é ser humilhado, é ser quebrado, é ser sujeito às ordens, às orientações do Senhor. Deus é a nossa autoridade. Ele não depende de nós para ser Deus. Ele não depende de nós para estar assentado num alto e sublime trono. Ele não depende de nós para ser Ele, o Senhor do universo. E nós, conscientes disso, conscientes de que somos soldados desse comandante, conscientes de que somos servos deste Senhor, conscientes de que somos súditos desse rei, nós simplesmente dizemos: sim, Senhor. Eu obedeço, Senhor. Importa obedecer ao Senhor e não a mim. Importa atender a sua palavra e não aos meus desejos. O apóstolo Paulo materializa isto em Gálatas capítulo 2, no verso 20. Já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu sou sujeito a Ele. E é interessante, queridos, que nós precisamos lembrar a cada dia que a maior exigência que o Senhor faz de nós não é que nós façamos alguma coisa para Ele, é que nós sejamos alguém dele. O Senhor não quer que você conduza a reunião do conselho toda quarta-feira. O Senhor não exige de você que você esteja aqui todos os cultos. O Senhor não exige de você que você carregue uma Bíblia embaixo do braço. O Senhor exige de você que você seja alguém ressignificado nele, que tenha a sua história reescrita por ele, a sua forma de pensar revivificada, modificada, transformada nele. É isso que ele quer. É estar sujeito a Ele, amado. Mas não apenas sujeito a Ele. O Senhor também trabalha com responsabilidades delegadas. Não sei se você já ouviu pessoas dizendo isto, pessoas supostamente cristãs, dizendo: eu obedeço a Deus, não obedeço a homem nenhum. Você veja se eu vou obedecer a pastor. Você veja bem se eu vou obedecer ao meu patrão. Você veja bem se eu vou obedecer a meu pai e a minha mãe. Eu sou um adulto e vacinado. E eu quero dizer para você, minha ovelha, irmão em Cristo, em nome de Jesus, que se você diz obedecer a Deus, inevitavelmente você vai estar sujeito às autoridades por Ele constituídas nessa terra. É impossível ser ovelha do Senhor sendo rebelde às suas autoridades. Só existe um caminho para a submissão, irmãos. É se assemelhar ao Senhor Jesus Cristo.
Ele foi humilde, se tornou ovelha muda e foi até a morte, e morte de cruz. É interessante como no ministério pastoral acontecem algumas situações muito inusitadas. Eu sou recém-formado, acabei de sair do seminário ontem, e eu chego aqui a esta igreja para trabalhar e chamo o reverendo Isaías de Isaías. Eu fui formado ontem, irmãos. É como se eu quisesse dizer: ô Isaías, o tempo que você tem de ministério é igual ao meu. Eu me formei ontem, você se formou há 40 anos. A sociedade tem plantado isso no coração de cada um de nós, queridos. Eu tenho a honra e o prazer de dizer para a minha igreja, de ensinar para as minhas ovelhas, que eu nunca chamei o reverendo Isaías de Isaías. É meu pastor, é reverendo Isaías, como é que está o senhor? Porque como sujeito ao Senhor, eu sou sujeito aos homens de Deus aqui na terra. Que história é essa de falar, você que é mais jovem aí? E pai, você não sabe de nada. Quem sabe sou eu. E você diz que você é sujeito a Deus, você está em pecado, meu irmão. Porque a sua missão comunicada a Deus por você, a Deus para você, pressupõe que você seja sujeito a Ele e que você seja sujeito às autoridades constituídas por Ele na sua vida. Trata direito pai e mãe. Trata direito avô e avó, se você é salvo e remido no sangue de Jesus. Não há espaço para quem é salvo no Senhor, para quem recebeu dele uma missão, tratar pai e mãe e qualquer outra autoridade de qualquer jeito. Primeira característica da missão é que não existe missão sem sujeição. Antes que alguém possa me interpretar mal, eu não tenho problema algum com nenhuma ovelha minha. Porque alguém pode dizer assim: ah, pastor, o senhor está falando isso para alguém. Em nome de Jesus, irmão, não uso o púlpito para fazer gabinete pastoral. Se eu precisar convidar você ao gabinete para corrigir a sua vida, falo-ei, porque sobre mim pesa essa responsabilidade. Em segundo lugar, se em primeiro lugar não existe missão sem sujeição, em segundo lugar, não existe missão que não reverbere na família. Olha o que diz o verso 20, irmãos. Você já deve ter lido esse texto um sem número de vezes. Mas olha o que diz o verso 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão a vara de Deus. A missão foi comunicada a Moisés, o chamado fora feito a Moisés. Moisés era aquele que haveria de ser o líder por ocasião da libertação do povo. Mas o que Moisés faz? Ele ouve a sua convocação, ele ouve a sua missão, resolve e vai para o Egito sozinho, é isso? Não, porque não existe missão que não reverbere na família, meu irmão. Toda missão toca, toda missão que Deus comunicou a você especificamente toca a sua família. E a partir desse momento, essa missão já não mais é apenas sua, mas é de todos aqueles que com você dividem os laços sanguíneos. Quem obedeceu não foi apenas o patriarca, não foi apenas o líder do clã, quem obedeceu não foi apenas o chefe da casa, quem obedeceu foi Moisés, e ele comunicou isto, a necessidade de obediência, de sujeição e de estarem juntos nesta missão à sua esposa e aos seus filhos. Moisés recebeu uma promessa de que o Senhor estaria com ele. É por isso que ele falou assim: não, eu não vou sozinho nessa não. Já que o Senhor vai estar comigo, eu quero que a minha esposa esteja comigo. Já que o Senhor vai estar comigo, eu quero que os meus filhos estejam comigo.
É impressionante como nós, no século 21, vemos pastores que se dizem vocacionados, vemos líderes que se dizem vocacionados, vemos irmãos que se dizem vocacionados, chamados, que receberam uma missão e que dizem estar sujeitos a Deus, mas não estão sujeitos a autoridade alguma. Já me é complexo. E continua sendo complexo quando alguém diz: não, eu recebi de Deus um chamado, eu recebi de Deus uma missão, eu recebi de Deus uma vocação específica, mas eu vou sozinho. Quando alguém chega para mim e diz: pastor, eu recebi o chamado, por exemplo, para o ministério pastoral. Eu recebi de Deus essa missão. A primeira pergunta que faço é: você tem certeza de que você está em obediência à voz de Deus? E normalmente a pessoa diz: sim, estou. E a segunda pergunta, caso solteiro, é: os seus pais aprovam isto? Caso casado, eu pergunto: a sua esposa aprova isto? Não basta apenas a aprovação do cônjuge, não basta apenas que o cônjuge diga sim. O cônjuge tem que estar envolvido nessa missão. Minha irmã, esposa de pastor, minha irmã, esposa de presbítero, minha irmã, esposa de diácono, marido ou esposa de líder. A missão que foi comunicada ao seu marido ou à sua esposa tem que ser a sua missão também. A minha esposa não é pastora. Os meus filhos não são pastorezinhos. Mas é lindo, e é maravilhoso, é alentador, quando eu ouço a minha esposa falando das nossas ovelhas. Quando eu vejo os meus filhos ainda pequenos falando da nossa igreja. A missão tem que ser comunicada à família, queridos. A pergunta é: você tem apoiado o seu marido, a sua esposa, nesta missão? Seja na missão do anúncio do Evangelho, seja em um chamado específico para o qual ele ou ela foram chamados. Fico pensando como é que deve ser a mente da esposa de um presbítero, por exemplo, que não em tempos de pandemia, mas em tempos fora da pandemia, às vezes vem a hora passar, 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, e esses irmãos aqui, no centro do Rio de Janeiro, em uma das nossas salas, pensando no bem da igreja. Só que estas irmãs entenderam que esta missão dada por Deus a eles é missão delas também. As esposas de pastor, capítulo à parte. Quantas são as comemorações de família em que a gente não está presente? Quantas são as situações, as festas em que a gente tem que simplesmente dizer: por amor ao Senhor, por amor à minha vocação, por amor ao meu chamado, nós temos um compromisso. E a esposa do pastor fala: tudo bem, a gente está junto nessa. A esposa do diácono também, que vê o seu marido. Nós temos aqui auxiliares de diaconia, as irmãs casadas também, que ficam aqui. E aí você pode colocar a missão dada ao seu cônjuge, ao seu marido, sejam elas quais forem, essa missão é sua também, porque não existe missão que não reverbere na família. E em terceiro e último lugar, não existe missão sem sujeição. Não existe missão que não reverbere na família. E em terceiro e último lugar, não existe missão que não anuncie o amor de Deus. Vamos olhar juntos os versos 22 e 23 na primeira parte. Diz assim a palavra de Deus: dirás a Faraó, 22, assim diz o Senhor, Israel é meu filho,
meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Não existe missão que não anuncie o amor de Deus. Este é o objetivo da nossa vida. Nós nascemos para evidenciar o amor de Deus. Pastor, mas o senhor não sabe onde eu trabalho. É lá, meu irmão, que você tem que evidenciar o amor de Deus. Pastor, o senhor não sabe no que se transformou a minha universidade. É lá, meu irmão, minha irmã, meu filho do coração, que Deus te plantou para anunciar o amor de Deus. Não existe missão que não anuncie o amor de Deus. E alguém pode me dizer, pastor, mas eu não sou pastor. Como é que eu falo disso? Amanhã, segunda-feira, eu tenho uma missão. Eu me apresento no meu ambiente de trabalho. Eu me apresento no meu ambiente de estudo. Eu terei uma reunião de condomínio. Eu terei contato com o meu vizinho. Pastor, como é que eu faço amanhã? Eu não sou pastor. Nós vamos olhar para estes 2 versículos, para nós entendermos o que o Senhor quer que você fale. Porque eu não sei se você percebeu, mas é o Senhor que está ensinando a Moisés o que ele deve falar. O próprio Deus falou para Moisés assim, ó, dirás a Faraó. E aí o Senhor está ensinando o método explosivo de evangelização. Em primeiro lugar, Moisés deveria falar o seguinte: assim diz o Senhor. Sabe o que você deve falar amanhã no seu ambiente de trabalho? Que o seu Deus é um Deus que se comunica, que o seu Deus é um Deus que fala, que o seu Deus é um Deus que se relaciona, que o seu Deus é um Deus que se importa com a história da humanidade. É isso que você deve dizer. Pastor, como é que eu vou evangelizar esse amigo de trabalho? Não sabe não? Diga para ele assim, eu quero te falar uma coisa, o meu Deus se importa com você. O meu Deus fala comigo. E Ele me orientou no dia de ontem a falar com você hoje. E aí você fala assim, tudo bem, pastor, estou entendendo. Mas e aí? Tem mais uma parte aí dessa evangelização, não pode parar aí não. Assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Você vai dizer para a pessoa que trabalha com você, que estuda com você, que o Senhor, o seu Deus, se importa com ela e que se comunica com os seus. Mas você vai dizer que por um amor especial, Ele faz isto e nos torna filhos. Você vai anunciar a paternidade de Deus, você vai anunciar que neste período de pandemia, você não está sozinho, que o mundo não caminha para o caos, que a sua vida não caminha para o caos, porque o seu Deus te fez filho, e isso não depende de você, isso depende do amor dEle por você, demonstrado e comprovado na cruz do Calvário. Você não sabe o que fazer? Você não está no seu ambiente de trabalho porque você enviou um currículo e alguém aceitou o seu currículo. Você não está no ambiente de trabalho porque você prestou um concurso e você estudou muito e foi aprovado. Você não está no seu ambiente de trabalho pela sua competência ou pela quantidade de diplomas que você tem. Você está no seu trabalho para cumprir uma missão, que é a missão do anúncio do nome do Senhor como Senhor de todos nós. E aí você vai dizer, o meu Deus se relaciona e fala. O meu Deus escolhe um povo como filho. E aí o texto diz, assim diz o Senhor, o Deus que fala, Israel é meu filho, o meu primogênito. Ele nos ama e nos faz filhos. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, deixa ir meu filho. Uma outra palavra que deve estar no seu discurso é que o Senhor nos ama e nos faz filhos para nos fazer libertos. Você pode declarar libertação para este que vai te ouvir no dia de amanhã. Em nome de Jesus Cristo. O diabo não o aprisiona. O vício não o aprisiona. Os adultérios não o aprisionam. As mentiras não o aprisionam. Nenhuma arma de Satanás o aprisiona.
Nenhum equívoco de caráter o aprisiona. Se ele entregar a vida ao Senhor, ele vai ser liberto em nome de Jesus. Nós cremos nisto, irmão. E para acabar, o Senhor nos ensina a evangelizar, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se você não sabe o que falar para alguém amanhã, você recebeu a sua convocação, você se vê como alguém crente, e agora você está ouvindo que você tem uma missão de anunciar o reino de Deus, e você não sabe como fazer, você não sabia. Porque primeiro você vai afirmar que o seu Deus fala e se importa. Depois você vai afirmar que o seu Deus escolheu pessoas para salvar. Depois você vai afirmar que o Senhor escolheu para libertar. E depois você vai dizer que o seu Deus escolheu alguém para servir. Essa é a nossa missão. O Senhor nos escolheu para isto. Você não está aqui para conseguir dinheiro e mais dinheiro. Você não está aqui para se formar cada vez mais. Você não está aqui para nenhuma outra razão que não seja a glorificação do nome do Senhor e avanço do seu reino na terra, irmão. E aí Ele nos permite estudar, e aí Ele nos permite empreender, e aí Ele nos permite conquistar, Ele nos permite tudo isto. Apenas como palco, apenas como palanque da manifestação da glória dEle em nós. Talvez você, enquanto eu estava falando de missão de Deus, daquilo que nós precisamos fazer, talvez você estivesse pensando numa lista infinita de grandes homens e grandes mulheres de Deus que passaram sobre a terra. Talvez você pense em William Carey. Talvez você pense em Hudson Taylor. Talvez você pense em John Wesley. Talvez você pense em David Brainerd. Talvez você pense em Ashbel Green Simonton, o homem que plantou a igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Talvez você esteja pensando em Robert Calley. Talvez você esteja pensando numa infinidade de outros grandes homens de Deus que se sujeitaram à voz de Deus e que se sujeitaram às autoridades constituídas, que entenderam que a sua missão era a missão deles e de sua família. Muitos deles tiveram filhos e esposa mortas. É o caso de Simonton, por exemplo, com Ellen. Ela morreu porque entendeu que a missão não era do marido, a missão era da família. E eles entenderam que havia e há uma necessidade de anunciar o Evangelho. Se você procurar pesquisar um pouquinho o que acontece na Tailândia, todas as sextas-feiras, às 16h, se você pesquisar um pouquinho o que acontece na Índia, todas as sextas, especialmente as sextas em horários variados, existem pessoas queimando incenso ao diabo, escravizadas, e a gente pensando na reunião que teremos amanhã às 14h no nosso emprego. No universo da América do Sul e mesmo do Brasil, existem pessoas servindo a Satanás, escravizadas pelo diabo. E a pergunta é: o que nós temos feito? Isso me faz lembrar um hino antigo, eu não sei quem cantava. Na verdade, pesquisei e não achei. Mas é um cântico bastante antigo. Aqueles que são crentes há mais tempo provavelmente lembram. E o cântico diz: lembra das promessas que um dia você fez ao Senhor, dizendo: usa-me. Lembra que aceitastes o chamado do Senhor, dizendo: eis-me aqui.
No entanto, ainda existe muita gente por aí querendo ouvir de ti uma palavra só. E a pergunta é: onde está você? Estes grandes homens de Deus não são os maiores exemplos, não são o maior exemplo para nós. O maior exemplo para nós é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que muitas vezes declarou que estava em obediência ao Pai, que enfrentaria a cruz porque entendeu a sua missão, entendeu que ele se sujeitava à vontade do Pai. O Senhor Jesus também foi alguém que envolveu a sua família. Maria que o diga, José que o diga. E ele foi o maior exemplo de alguém que anunciou Deus que se relaciona, porque ele era e é a maior manifestação do relacionamento do Senhor com os homens. Ele veio para salvar os seus. E ele veio para libertar. E ele veio porque ele se transformou em servo e para fazer de cada um de nós servos. A palavra do pastor ao seu coração nessa manhã é que você seja ousado, que você seja ousado para anunciar o Evangelho do Senhor. E isto não é agora, porque este que está do seu lado aí é alguém que, pela misericórdia do Senhor, foi alcançado pelo Evangelho da Graça. Assim que acabar o culto, assim que a bênção for impetrada, a nossa oração é que Deus te abençoe no seu campo missionário. Seja no seio do seu lar, falando de Jesus para pessoas que não conhecem. Seja no seu ambiente de trabalho ou de estudo, fazendo de você um instrumento para avanço do Evangelho do Senhor. Que isto te encha de esperança. Nesta missão, você não está sozinho. Ele vai te acompanhando. Que Deus te abençoe. Amém.